Não pode lá. Goleiro vai chutar a bola. Se prepara. Escura lá, mãe. Chuta, chuta aí. Aqui tá a luz. Vai, chuta aí que eu tô gravando, chuta. Eita! Olha! Pia pisou em cima de você. A outra, segurei a bola! Quer dizer, agora ninguém pega a minha bola. Vem pra cá! Falei que é igualzinha. Tô falando que reclama igualzinho ele. Tô falando, tá tu? Falando que a Evelyn é igualzinho ele mesmo. Começou lá, Sidão, velho. Pronto. Falando que é igual? Chuta pra cá, ó. Chuta pra cá, ó. Vem aqui, vem aqui. É, ó, chuta. Lá, tem que chutar aqui, ó. Não, pera aí, vem aqui, né? Ó, você tem que pegar a bola, aí ele vai chutar pra você. É, bate não, ó. Pega a bola. Chuta ali, ó. Ô, goleira! Tá dando um peixe. Vem pra cá, Evelyn. Agora eu vou chutar lá. Gol! Que pode rateando aqui, hein? Gente, eu vou virar um mortal. As duas brigam por causa da bola. Aqui, ó. Esse vídeo vai fazer sucesso lá. Pronto, agora Pronto. Agora ganhou. Olha que eu jogo a bola por causa de fora aqui. Glória a Deus. Aleluia. Pessoal da igreja, meu glorioso paz do Senhor Jesus. Amém. Confesso que estou um pouco rouca, né? Gripado, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos ler aqui em Atos, dos Apóstolos, Atos, capítulo 16. Glória a Deus. Vamos ler aqui do versículo 24, 27 e diante. Atos 16, versículo 27. Amém? O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal, nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que sejam salvos? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, levou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. É que a tradução da minha Bíblia é diferente, né? Mas a palavra do Senhor é a mesma, né? Mas, aqui, né, a palavra do Senhor na campanha é o 31, né? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E os livros hoje, né, desde o começo foi falado, né? Se a gente tivesse assim, um falar assim, ó, nós vamos estar vencidos porque é da campanha, né? Mas não, cada livro que foi cantado foi falado, né?
sempre crê, né? Sempre crê, né? Sempre vitória. Porque, irmãos, nos últimos dias, foi uma maravilha. Olha, eu vou dizer que eu me alegrei quando o pastor falou dessa campanha. Porque eu me alegro quando a campanha sobre família. Irmãos, quando o pastor falava, né, que ia ter uma campanha sobre família, eu era a primeira a estar ali. Eu ficava tão feliz, porque somente estava eu ali na presença do Senhor, mas eu estava ali louvando a Deus e a entregar a minha família na mão do Senhor. Porque eu sabia que o Senhor é o único, o Senhor é fiel, o Senhor tem tempo certo, a maneira certa como trabalhar. Muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que é para o Senhor fazer. Irmãos, eu fico meditando, olhando dentro da igreja. Naquela época, eu ia para a casa do Senhor, era só eu e meus filhos, né? Tinha aquela bênção ali, a Priscila e o saudoso Juninho. Eu ia só com os três para a casa do Senhor, ia tão feliz, tão alegre, não importava se estava chovendo, para mim não tinha importância se estava chovendo ou não. E agora, nos últimos tempos, eu fico olhando a casa do Senhor e vejo que muitas das vezes, muitos vêm até para a casa do Senhor, mas irmãos, a família foi constituída por Deus. Aleluia. Sabe porque muitas das vezes tem muitos filhos, muitos servos de Deus que estão ali na casa do Senhor, muitas das vezes, sabe por que eles não estão ali? Porque falta muitas vezes, porque nós muitas vezes não ensinamos, irmãos. A palavra do Senhor diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque mesmo que se fizer, não vai esquecer. A palavra do Senhor é verdadeira. Tudo que nós queremos está aqui na palavra do Senhor, é somente nós buscar. O Senhor nos ensina como nós devemos guardar nossa casa, como nós devemos corrigir nossos filhos. Tudo está aqui na palavra do Senhor. E muitas vezes nós esquecemos disso. E muitas vezes nós procuramos, lá fora, muitas vezes nós procuramos o conselho às vezes, de pessoas que muitas vezes nem servem a Deus. Mas nós vamos ali pedir um conselho. Se nós temos que pedir um conselho ao Senhor. Nós temos que pedir um conselho ao servo do Senhor. Para ensinar como que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Irmãos, muitas das vezes, nós esquecemos, nós vamos para a casa do Senhor, falar, não vou levar meu filho porque ele vai chorar, não vou levar meu filho porque ele vai ficar ali pulando na cadeira, não vou, irmã, traga seu filho para a casa do Senhor, ensina o seu filho como muitas vezes você não traz seu filho para a casa do Senhor, mas ele fica ali vendo uma televisão, muitas das vezes ali vendo coisas que não existem, irmão, muitas vezes vendo coisas que vai ensinando o seu filho como o mundo aí fora tem tantas coisas, mostrar tantas coisas, que embora a criança e ele vai ficar olhando aquilo, porque a criança ele aprende, irmão. Criança é a coisa mais fácil, por isso que o Senhor fala, né? Que nós temos que ser como uma criança para chegar ao reino do céu. Sabe por que a criança, ela aprende tudo. O que você ensinar para ela vai aprender. Aí ela estava aqui na casa do Senhor, está sentadinha ali. Muitas das vezes eu vejo e eu falo porque eu passei. Meus filhos muitas vezes eles pulavam, corriam ali. Eu falava, senta ali, fica ali. Eles ficavam. Mas muitas vezes correm, porque criança é assim. Mas quando eu perguntava o que o pastor falou, quando eu perguntava, muitas vezes até eu falava coisas, e muitas vezes não era para falar. E ele falou, o pastor falou que não pode. É errado. Para você ver, ele estava prestando atenção, mesmo que correndo ali, estava ouvindo. Ele prestou atenção, ele aprendeu. Então, irmão, por isso a família é uma constituição de Deus. A nossa família, então nós temos que ensinar os nossos filhos, porque nossos filhos são os futuros pregadores da palavra de Deus. Os nossos filhos é a geração que vai seguir. Porque o Senhor fala que abençoa a nossa família, os seus filhos e a sua descendência. É neto, bisneto, tataraneto, o Senhor vai abençoando. Mas para o Senhor abençoar, nós temos que buscar. E muitas das vezes nós deixamos de buscar.
Nós deixamos de ensinar nossos filhos. E muitas vezes deixamos nossos filhos na casa de vizinho. Muitas vezes nós esquecemos, deixamos lá. Não, irmão. Traga seu filho para a casa do Senhor. Traga para ele aprender. Ele aprender. Porque ele aprendendo, irmão. Mesmo que quando ele chegar um tempo, ele pode até se envolver e sair, né? Ali. Mas ele não vai esquecer do que ele aprendeu. Porque o meu filho Antônio estava lá fora. Ele veio para a casa do Senhor até o tempo que eu consegui trazer. Mas os filhos são assim. Muitas vezes a gente traz e ensina. Mas chega um tempo, tem amizade, amigos, escola, e vai levando para outros caminhos. Mas o Senhor está guardando ele aí. O Senhor está cuidando dele aí. Porque a palavra do Senhor, aqui, dá para lá, quer ver? Eu passei aqui, irmãos. Ó, aqui em Salmos 127, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, vou vigiar, meu irmão. Não adianta eu vigiar meu filho, não adianta eu sair correndo da minha filha, não adianta olhar se eu não entregar na mão do Senhor, se o Senhor não guardar. Então, em a palavra, o Senhor está me ensinando aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os sentinelas, os que edificam. Então, se eles vão eu trabalhar, se eles vão, mas se o Senhor não guardar. Então, querido, o Senhor está guardando, o Senhor está cuidando. Mesmo que ele esteja lá fora, mas o Senhor está cuidando. O Senhor está guardando. Então, irmão, aqui, né, que a palavra do Senhor diz, né, que aquele homem ali, ele saiu, ele achou que estava tudo acabado para ele ter ensinado. Mas não. Porque o Senhor, quando ele quer abençoar, ele tem maneiras de trabalhar. Ele tem maneiras quando ele quer chamar aquela pessoa para a casa do Senhor. Quando ele quer trabalhar, ele tem as maneiras dele de trabalhar. Muitas das vezes, aquele homem ali achou, mas Deus já sabia. Deus conhecia o coração daquele carcereiro ali. Então ele permitiu tudo aquilo acontecer. Mostrar para ele que o Deus da vida dele, Paulo e Silas, era maior. Que Paulo e Silas tinham Deus. Porque antes de tudo isso acontecer, o Paulo e Silas estavam na prisão, mas eles estavam cantando e louvando a Deus. Então não importava que eles estavam ali dentro, mas eles estavam louvando, né, a Deus. Então, irmão, é o momento de nós, como nós que estamos na casa do Senhor, clamar ao Senhor, clamar pela nossa família, porque a família é importante, porque a família foi Deus que constituiu. Então a família, Deus cuida da família, mas para Deus cuida, mas para Deus cuidar, nós também temos que estar ali, clamando, intercedendo diante de Deus. Porque muitos anos, eu intercedi muitos anos pelo meu Deus. E hoje meu esposo está aqui na casa do Senhor. Eu intercedi muitos anos levando meus filhos. Hoje a minha filha está lá. Mas eu tenho algo para contar. Minha filha está ali, quietinha no cantinho dela. Mas eu sei que no momento certo, Senhor, eu tenho certeza que ela não esqueceu de tudo aquilo que ela aprendeu na casa do Senhor. Porque Deus, Ele cuida até das gerações. Porque o meu neto, ele não vem para a igreja, mas ele fica com uma alegria quando ele vai para a minha casa. Ele gosta de louvar. Quando ele está na casa do Senhor, ele fica dando glória a Deus e aleluia. Ele é pentecostal, e eu fico tão feliz. E meu neto é pentecostal, que minha avó, glória a Deus. Porque ele fica dando glória a Deus na igreja. E quando ele vai para a minha casa, meu marido sabia que não deixa ele ir. Meu marido às vezes está lá no quarto orando, ele vai lá. E ele ajoelha do lado dele e fica orando. De lá que está correndo os olhos. Ele ora. Tem 4 anos, 4 aninhos. E ainda tem um porém, ele não anda. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Porque o Senhor sabe, eu tenho que decidir diante de Deus. Mas é o trabalhar do Senhor. Mas ele está ali, ele pede para ir para a igreja. E no dia das mães eu fui lá e me alegrei. Porque tinha uma cadeira igualzinha a essa aí. Lá naquela cadeira que ele senta, que ela foi sentada. Aí a minha filha estava dizendo: olha, mãe, o Maurício, todos os dias ele se ajoelha nessa cadeira.
e chora e lágrima correr. Eu não sei o que ele pede, mas eu tenho certeza. Eu falei para ela, ele está pedindo para você voltar para a casa do Senhor, porque está chegando o tempo. E eu muito me alegrei de ver, de ouvir. Ela falou assim, eu não fui tremulado, mas eu ensino ele sim. É o final que ela aprendeu. E no momento certo, o Senhor vai fazer. Então, irmão, eu me alegro de saber que meu neto, que hoje, e quando ele vai em casa, eu ensino para ele. Eu falo, eu fico explicando na Bíblia, eu fico falando, fico louvando com ele. E ele se alegra e fala, e na escola ele fala, minha avó vai para a igreja, eu gosto de ir para a igreja da minha avó, ele fala para a professora. Porque ele não anda, mas ele fala, ele conversa, tem uma sabedoria, porque é de Deus, porque é escondido de Deus. E eu sei que no momento certo, na hora certa, o Senhor vai trazer ele para a casa do Senhor. Ele vai estar ali, andando e correndo dentro da casa do Senhor, porque é a promessa de Deus, é a promessa de Deus. E eu creio na promessa do meu Deus, porque meu Deus é fiel. E tem uma coisa que eu creio, de todo o meu coração, irmão. É esse Deus que eu sirvo, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei o que Ele é capaz de fazer. Eu sei o que Ele pode e o que Ele não pode. Porque meu Deus é o Deus impossível. Eu posso dizer, porque eu vivi, eu sou o milagre de Deus. Porque nos momentos mais difíceis, o Senhor estava ali, do meu lado. O Senhor estava ali do lado da minha família. Por isso eu creio. Então, irmão, se você tem seu filho, traga para a casa do Senhor. Não importa se ele correr, não importa se subir na cadeira, você segure ele, põe ali e fala, não, você vai sentar aqui, você vai ouvir, ele vai ouvir. Não importa que ele sente ali na porta, irmão. Ele pode sentar sentadinho ali, mas ele vai ouvir a palavra do Senhor e vai aprender. Então, irmão, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide do seu filho. Se você tem seu esposo, ore por ele. Não importa que ele não venha para cá o Senhor, mas você está aqui, você intercede por ele, que no momento certo o Senhor vai buscar, vai trazer. Porque a palavra de Deus tudo diz que tudo tem um tempo determinado na face da terra. Então vai ter um tempo de ele voltar, vai ter um tempo de ele estar na casa do Senhor, louvando e agradecendo a Deus. Então, irmão, não deixe de louvar a Deus. Não deixe. Eu vejo que muitas vezes eu olho e vejo que muita gente deixa o Senhor por tantas coisas, por qualquer coisa, irmão. Nós devemos, sabe por quê? Nós de Deus, eu preciso dele, você precisa dele. Porque sem Deus eu não sou nada, eu não valia nada. Eu não prestava, eu não valia nada. Mas se Deus em mim, Ele continua sendo Deus. Ele sem mim, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não muda. Ele continua sendo Deus que opera a maravilha. Ele continua sendo Deus que bate com o Espírito Santo. Ele continua sendo o mesmo Deus que salva, que cura e que liberta. Agora eu sem Deus, eu não sou nada. Eu não sou nada sem Deus. Agora eu estava lá no mundo lá fora, não valia nada, não prestava. Mas o Senhor me trouxe. E hoje estou aqui na presença do Senhor. Eu fui a primeira na casa da minha família a aceitar Jesus. Aí depois que veio minhas irmãs, ele foi embora, né? E lá, quando elas conheceram a Jesus, uma cidade que ela foi, e assim, o Senhor está trabalhando. Mas a primeira fui eu, que eu conheci a Jesus. E quando eu conheci a Jesus, eu não larguei mais de Jesus. Porque eu sei que Jesus fez a minha vida. Jesus transformou a minha vida. Aquela mulher que não valia nada. Aquela mulher que todo mundo olhava, eu não prestava, eu era pequena, ruim. Mas quando eu conheci Jesus, houve uma transformação. Jesus transformou a minha vida. Jesus falou até no momento mais difícil, no momento em que eu estou mais triste. É difícil alguém olhar para mim e dizer, aquela irmã está triste. Não. Porque no momento que eu estou difícil, eu falo com o Senhor, tu vê. E o Senhor me dá alegria no meu coração. Eu sou uma pessoa feliz. Não importa o problema, não importa a situação. Mas eu sou feliz, sabe por quê? Porque eu tenho um Deus do céu que cuida de mim, que cuida da minha família, que cuida da minha parentela, onde estiver, o Senhor está cuidando. Porque eu estou ali na presença do Senhor,
clamando ao Senhor. E eu sei que Ele vai ouvir, que Ele já tem ouvido o meu clamor. E eu sei que no momento certo, cada um vai vir para a casa do Senhor, porque o Senhor tem promessa. E o Deus, no mesmo dia que eu conheci, lá naquele tempo que eu era tão jovem, né? Hoje eu já estou mais, já estou entrando lá, né? Já estou mais, mas quando eu estava novinha, naquele tempo lá, que eu conheci Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo que fez a promessa lá para mim. É o mesmo que vai cumprir aqui. Porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. E eu não sei, e irmão, muitas vezes você fica e fala, não, mas, nossa, eu faço tanta coisa para hoje, Deus. Eu tive que passar, não sabe por que nós temos que passar? Para ter experiência, irmão. Porque se você não passar, aquilo, você não valoriza aquilo que Deus dá. Porque se você, quando você trabalha, você compra algo que você trabalhou, você conquistou aquilo. Você dá valor naquilo, você valoriza aquilo, não, eu me conquistei. Né? Então, se você não passar por as provas, se você não passar, você não vai valorizar o Deus que você serve. Então, o Senhor é fiel para cumprir aquilo que você está pedindo. Porque o Senhor guarda, o Senhor cuida dos seus. Então, se você tem orado pelo seu esposo, continue orando. Continue orando, continue gravando, não desista. Não importa se é um mês, é 2 meses, é 3 meses, é 1 ano, se é 2 anos. Eu tenho quase 10 anos, Senhor Deus. E hoje ele está aqui. Aleluia. Hoje tantos anos tem meu filho que hoje está aqui. E muitos de nós moravam aqui. Muitos falavam, isso aí não vale nada. Eu falava, não vale para você, mas o meu Deus vale. Aleluia. Nós fomos embora aqui, muitos olhavam para o meu filho, muitos falavam para mim. Desiste, isso aí não vale nada. Esse menino, eu falei, não, ele não vale para você aqui. Mas o meu filho, ele vale muito. E muitos falavam, ele nunca quis, do jeito que ele anda aí, ele anda dessa maneira. Mas o meu Deus tem guardado. E um dia eu vou ver o meu filho. E glorificando a Deus. E hoje o dia, você estava aqui glorificando a Deus. Então é muito, é uma alegria, né? Viver, sabendo que meu filho está aqui, está ali na presença do Senhor. Então, você também vai ver o seu filho ainda glorificando o Senhor. Você ainda vai ver o seu filho. Não desista. Continue clamando. Continue louvando. Porque eu nunca imaginei de um dia eu conhecer esse Deus. Uma mulher, muitas vezes, irmão, eu fui uma pessoa que sofri muito quando era criança. Então eu falava para o meu Deus, um dia, quando eu conheci o Senhor, eu falei para o Senhor, nunca eu vou deixar o meu filho passar as mesmas coisas que eu passei. Porque eu sei o que eu passei. Eu não quero comer para ele. Eu não quero para meus filhos. E lutei, e sempre estive na presença do Senhor, clamando pelos meus filhos, pela minha família, para eles não passar o que eu passei. E graças a Deus, meus filhos estão aí na presença do Senhor. Aonde a presença está ali. Mas eu vejo que o homem do céu do Senhor vai trazer ela. O homem está lá na glória do Senhor Jesus. Está guardado. Está melhor do que noivo, né? Está lá, esperando. E ele, um dia eu tenho de encontrar com ele lá na glória. Foi no tempo de Deus. Escutei para o Senhor, porque os filhos, o Senhor nos dava para cuidar. Mas é dele. É nossa família. É nosso, nós cuidamos. Mas ele é do Senhor. Irmãos, e muitas das vezes eu falo para o Senhor, e falei para o Senhor, e o Senhor, sabe, um dia eu estava aqui no curso de ciclo de oração, e o Senhor falou comigo que eu ia passar uma grande prova para falar com meus filhos. Só que meu coração era aquele ali, porque ele vivia aí fora, né? Foi eu que fez, e mandou eu orar. Usou uma irmã para dizer, para me orar pelo meu filho. Que eu ia passar uma grande prova, uma grande tristeza, só que eu nunca imaginava que não era ele, era um outro, né? E o Senhor, e assim eu passei. O Senhor sempre nos fala, mas eu acho que se ele falasse, não, é seu filho aquilo ali, eu acho que eu ia, não, você falou, o seu filho, meu filho, eu não imaginava ele, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas. Aí o Senhor, em uma semana, o Senhor
preparou meu filho e levou para a glória. Está lá no Senhor. E eu agradeço o Senhor, nem por isso eu saí da casa do Senhor. Por isso que eu falo muitas vezes que pessoas, por qualquer motivo, saem da presença de Deus. E tudo isso eu passei. E eu ali, com meu filho, quando chegou, no mesmo dia, ele chegou à tarde e no outro dia estava aqui na casa do Senhor, louvando e glorificando a Deus. Porque o Deus sabe o que faz. Nós não sabemos o que falar, nós não sabemos. Mas o meu Deus, o meu Senhor conhece, Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe que nós podemos suportar. Muitas das vezes eu poderia passar algo com Ele, eu não ia suportar e poderia até sair da presença do Senhor. Então o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor preparou e levou para a glória. Para eu não ver mais as minhas lágrimas muitas das vezes. Porque eu já chorava, né? Pelo meu filho que estava aí fora. E o Senhor mais um. Ia ser muito, né? O Senhor sabe, o Senhor conhece até onde nós podemos suportar. Então eu agradeço ao Senhor por isso. E nunca saí da presença do meu Deus. Tenho passado, sim, lutas, temos, porque nós estamos não é aqui, nós estamos lá na glória. Nós passamos prova, passamos luta, passamos, mas nós também recebemos vitória. Porque nosso Deus é fiel. Então, tudo que nós pedimos, muitas vezes nós passamos por aquela prova, mas sabemos que Deus, lá na frente, o Senhor vai nos dar vitória. Então eu passei por uma prova de enfermidade, que eu achei que, né, eu falei assim, meu Deus, eu com essa enfermidade, o Senhor chegou no momento certo, não precisou nem operar. O Senhor foi lá e operou, não deixou marca, não deixou cicatriz, não deixou nada. Porque Ele é fiel. E hoje estou aqui para louvar e agradecer ao Senhor. Então eu falo para você, não deixe o seu filho. Não deixe seu filho em casa. Não deixe. Traga ele para a casa do Senhor. Ensina teu filho. Ensina. Porque a palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Então, principalmente, crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Então a tua casa, se você crê, se você clamar, a tua casa, aqueles que estão lá fora, aqueles que você tem chorado, ele vai voltar para a casa do Senhor. Aqueles que até, muitas vezes, nem conhecem a palavra do Senhor, muitas vezes, porque a palavra do Senhor tem sido pregada por todos os lugares. Mas muitas vezes, isso eu sou somente ouvinte, isso eu ouve, mas muitas vezes eu tenho guarda. Mas se você está me clamando, o Senhor ele vai ouvir e vai guardar no coração. O Senhor vai trazer o momento certo, o Senhor vai trazer, ele vai sentar aí na casa do Senhor. E muitas vezes até no culto aqui pregando, sendo um dos diáconos, um pastor, um presbítero na casa do Senhor. Mas é somente você que tem que clamar. Porque sempre tem que ter um que vem para a casa do Senhor, para poder aquele outro vir. Muitas vezes, Deus primeiro prepara você, sabe que você pode estar ali clamando. Ele traz você. E através da sua vida, através do seu clamor, o seu marido vem, o seu filho vem, o seu pai vem, a sua mãe vem, o seu filho, o seu irmão vem, aí os seus familiares, quando você vem, está todos na casa do Senhor. Se estão lá longe, o Senhor vai lá. E aí o Senhor fala no coração. E aí você recebe o telefone, ó, teu irmão está lá, olha, irmão, eu estou na casa do Senhor, conheci Jesus, porque Deus é fiel. E o Deus que eu sirvo, Ele quando fala, Ele cumpre. E o Senhor, Ele não atrasa e nem adianta, Ele chega no momento certo, na hora certa. Então, se tu crê, crê somente, a palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Então, somente crê, irmão. Somente crê nesse Deus. E só que Ele pode fazer o que nós não podemos fazer, Ele pode. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Muitas vezes aquilo que é para você fazer, é você que tem que fazer. Não é Ele, é você. Ele deixa você fazer. Mas aquilo que é para Ele fazer, Ele chega no momento certo e Ele faz. Então, irmão, somente crê. Para que aquele homem, ele creu. E se levou, e assim foi salvo ele e a casa dele. E assim foi salvo toda a sua família. A Bíblia fala, toda a sua família. Então, se você crê,
você vai ser vitoriosa. Você vai ser vitorioso. Então, somente você crê no Senhor Jesus. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração esta noite, somente isso que o Senhor até aqui me concedeu. Então, somente creia, irmão. Creia e busque, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele lhe prometeu. E assim ela está em oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.